Fala galera do Vascão, bora reagir a mais um vídeo aqui do SBT Sport Rio. Vasco em busca de um treinador. Parece-me que será o Fernando Diniz, mas vamos assistir esse vídeo para a gente entender quais são os nomes, né? Os primeiros nomes ali da lista do Vasco para assumir o time nesse restante de temporada, né? Restante não, tá apenas começando, né? Luiz Castro também é um nome aí bem falado no Vasco. O Vasco voltou aos treinos sob o comando do Felipe, o craque Felipe, ex-craque, né, para se preparar para enfrentar o Operário na quinta pela Copa do Brasil. Enquanto isso, a diretoria segue em busca de um novo técnico. A gente vai ver a reportagem e na volta, Pedrosa, eu quero saber, tô ansioso para saber o que o Pedrosa tá achando dessa história, para falar mais um pouquinho, né, do nome da vez. Vamos lá? Conferir a reportagem, daqui a pouco eu volto para bater um papo com o Pedrosa e com o Venê, estão aqui do meu lado. Sem técnico e com um jogo da Copa do Brasil pela frente. O Vasco já começou os treinos para a partida contra o Operário fora de casa. E enquanto a diretoria decide por um novo treinador, o comando da equipe está com Felipe de forma interina. Da mesma forma que 2024, após a demissão de Rafael Paiva, foi ele quem esteve à frente do time. No período, conquistou 2 vitórias e 1 empate em 3 jogos. Durante a gestão de Pedrinho, este já é o terceiro técnico demitido. Carille fez 21 jogos com 9 vitórias, 5 empates e 7 derrotas. E agora, o clube traça o perfil do novo comandante ideal para levar o Vasco ao longo da temporada. Em mente, Pedrinho prioriza alguém que trabalhe a posse de bola e faça o time ter saída qualificada. Mas a intenção minha, particularmente, é sempre ter um controle mais do jogo, ter sempre mais a sensação que a gente está mais próximo de fazer o gol do que de levar, de marcar muito forte sempre, com pressão. Esse é o que eu desejo. Agora, daí a gente conseguir isso é uma outra questão. Como já havia adiantado o nosso comentarista Lucas Pedrosa, o alvo da vez é Fernando Diniz. Ele é o preferido da diretoria para assumir a equipe. Se caso essa união termine bem, esta será a segunda vez que Diniz assumiria o clube. Na primeira, em 2021, quando a equipe estava na Série B, comandou o time em 12 partidas. Apesar da ideia agradar, o maior empecilho seria o financeiro. Diniz teria de aceitar diminuir o salário que recebia nos últimos trabalhos para assumir o Vasco. Tendo que correr contra o tempo em campo, o time tem desafios longe de seus domínios pela frente. Além do Operário, o Vasco enfrenta o Palmeiras pelo Brasileiro no domingo, precisando de resultados para que os vascaínos tenham dias melhores no ano. Bom, como o Pedrosa já havia adiantado, Fernando Diniz é o nome favorito da diretoria vascaína para assumir o time. Eu quero saber como é que estão as negociações. Dando boa tarde, Venê Casagrande, boa tarde, Lucas Pedrosa, tudo bem com vocês, meus amigos? Vou começar com o Pedrosa para falar dessa situação aí, Pedrosa. E aí, é quente, tá chegando o Fernando Diniz, e sua opinião, acha uma boa? Vamos lá, Flavinho. Primeiro, seja bem-vindo mais uma vez. Muito obrigado. Boa tarde ao Venê também. Ontem a gente trouxe que ele era o nome favorito, mas entre o nome favorito e fazer algum contato não tinha acontecido nada ainda. O Vasco, depois do programa aqui do SBT Esporte Rio, entrou em contato com o staff do jogador e já estão conversando exatamente com o staff do jogador, com o staff do técnico Fernando Diniz, já estão conversando de fato para poder chegar a um denominador comum, tanto em valores quanto também no projeto esportivo. O Fernando Diniz teve uma passagem recente pelo Cruzeiro onde ele ficou muito chateado com a forma como ele saiu de lá, porque prometeram uma coisa para ele e não cumpriram nem metade dessas coisas. Ele chega num momento conturbado ali, de troca de SAF, de uma troca de elenco também, e aí prometem que ele teria tempo para trabalhar, ele quase é demitido, aí ele reclama, aí ele fica mais um pouquinho e no final das contas ele acaba demitido. Então, o que eu tenho de informação é que o contato do Vasco já foi feito, que o Fernando Diniz gosta muito do Vasco, apesar da última passagem dele não ter sido tão boa, até por conta do contexto do clube, Série B, ele tentou salvar ali um time bem fraco tecnicamente, e o Pedrinho e o Felipe são fãs confessos do próprio Fernando Diniz. Agora é tentar entrar em acordo financeiro e também mostrar esse projeto, porque o que ele precisa hoje é de respaldo. E além disso, o Vasco da Gama tem apresentado também um plano com reforços para o meio do ano. Porque, por exemplo,
seja lá o Diniz ou não, o treinador que vier, Flávio, eu já falei isso aqui ontem, ele vai precisar receber peças. Porque assim, o elenco do Vasco é ruim? Não é ruim. Pode jogar melhor do que estava jogando com o Carille? Acredito que sim. Mas enquanto não preencher algumas lacunas, não dá para ficar criando expectativa de que esse time vai ter algo a mais ou vai ser algo a mais. Para mim, eu já falei aqui, é uma equipe de meio de tabela que vai brigar por uma Copa ali, ou outra ali por conta de São Januário, que é muito forte e tudo mais. Mas, independentemente do treinador que vier, eu não tenho grandes expectativas da temporada do Vasco. O ponto é, o torcedor quer ver o time jogar melhor. E para jogar melhor, a diretoria também tem que dar melhores reforços para o Fernando Diniz. Então isso também está sendo conversado, mostrando o plano para ele. Vale lembrar que, além do Operário, vai ter também o Palmeiras, tem o Puerto Cabello e o Lanús nessa sequência, digamos assim, que o Vasco vai ter aí nos próximos jogos. E depois tem 5 jogos no Rio de Janeiro em 6 antes da parada para o Mundial. Então vai jogar 4 em São Januário, 1 contra o Fluminense no Maracanã e viaja para São Paulo para pegar o São Paulo no Morumbi. Depois tem a parada. Então o Vasco, que não está no Mundial, vai ficar um mês para trabalhar. E isso também vai ser importante, seja lá para o Fernando Diniz ou para qualquer outro treinador. Então tudo isso está sendo conversado. Na quinta-feira o Felipe fica à frente mesmo, ele já deu até treino para essa partida contra o Operário, para aí sim chegar a um acordo. Nesse momento, essa é a novidade que a gente tem. Quente, essa é boa, hein? Atenção, torcedor vascaíno, o Vasco, a diretoria já entrou em contato, então, com o Fernando Diniz, como o Pedrosa está passando, depois da edição de ontem do programa. Surgiu, então, esse fato, a diretoria procurou o Fernando Diniz para acertar, então, a contratação. Não está certo, é o favorito, mas a negociação já começou. Ô, Vene, acho que todo torcedor deve ficar pensando, mas qual Diniz que vem, né? A gente lembra do trabalho dele no Fluminense, foi o grande trabalho da carreira dele, campeão da Libertadores. Pô, esse Diniz é bom para arrumar a casa, né? Foi bem o Fluminense ali em 2023 com ele. E aí no ano seguinte, todo mundo sabe o que aconteceu. O Fluminense lutou para não cair e deixou o time na lanterna, aquela situação desesperadora, e também não foi bem, nem no Cruzeiro, nem na seleção brasileira. Você acha que tá certo o Vasco em apostar no Fernando Diniz e atrás dele? Eu vou repetir o meu discurso e a minha opinião, que eu falei isso aqui ontem. Eu acho que o Vasco está certo em buscar o Fernando Diniz, porque dentro das opções que o Vasco tem hoje no mercado, eu não acredito no Vasco da Gama apresentando um projeto, fazendo um treinador deixar um respectivo clube para aceitar esse projeto, não acredito nisso. Então, dentro das opções que o Vasco tem no mercado, eu acho que o Fernando Diniz é um bom nome. Mas eu não acho que para ele, nesse momento, seria uma boa ele assumir esse risco que é o Vasco da Gama nesse momento. Por quê? Não é por conta da instituição, porque o Vasco da Gama é uma instituição enorme, mas por conta das peças que ele tem à disposição hoje. A não ser que a diretoria faça uma promessa para ele de reformular o elenco e trazer jogadores que ele possa indicar para melhorar o Vasco da Gama dentro de campo. O estilo de jogo do Fernando Diniz, eu tenho certeza que será o mesmo. Ele tem convicção no trabalho dele. Ele já deixou claro que não muda. E não muda. Não vai mudar. Isso aí já é um outro debate se ele tem que mudar ou não. Ele não vai mudar. Ele não mudou no Fluminense, ele não mudou no Cruzeiro, não mudou na Seleção Brasileira e não vai mudar no Vasco da Gama. A questão é, os jogadores que estão lá atualmente vão conseguir se encaixar ao estilo de jogo do Fernando Diniz, que é um estilo de jogo que você precisa de tempo. A gente pode ver na Seleção Brasileira, ele não tinha tempo. Qual foi a nossa maior crítica? Que o Fernando Diniz não tinha tempo para conseguir botar o estilo de jogo dele na Seleção Brasileira. Então, ele vai ter tempo no Vasco da Gama, ele vai ter respaldo, porque não adianta. Se ele começar mal, por exemplo, por conta do estilo de jogo, a torcida vascaína vai pedir a saída novamente, não adianta você contratar um treinador e a todo momento você pedir a saída dele. Então eu concordo quando a diretoria chega no Fernando Diniz e fala, vou te dar respaldo. Aí sim, independentemente do que aconteça, a gente vai te respaldar, Fernando Diniz. Agora, eu no lugar dele assumiria o Vasco da Gama nesse momento? Não, eu não assumiria. Por entender que ele tem um estilo de jogo específico. Eu, no lugar dele, esperaria para começar um projeto na próxima temporada. Utilizaria o restante dessa temporada para estudar, enfim, adquirir novos conhecimentos, viaja para a Europa. Estou dando um exemplo aqui do que eu faria no lugar dele. Eu não assumiria o Vasco da Gama nesse momento no lugar dele. Mas se eu fosse dirigente do Vasco, eu tentaria a contratação dele, tentaria convencê-lo. O estilo do Diniz precisa de tempo, isso claro que pesou na seleção brasileira, que não tem oportunidade de reunir o grupo para treinar, mas no Fluminense, que ele já conhecia bem o grupo, isso aí não serve como desculpa, também no Cruzeiro, e o Pedrosa já trouxe aqui, que ele vai ter esse tempo logo que começar o Mundial que o Vasco não disputa. Até lá, aí teria que ir aos trancos e barrancos, né? Porque muitas
viagens, enfim. Na sequência agora são jogos fora de casa. Ele não vai ter esse tempo. Pedrosa, o que você está ouvindo dos vascaínos? Você sempre tem contato com os torcedores, redes sociais. Como é que receberam o nome do Diniz? Cara, eu acho que não só a torcida do Vasco, ô Flávio, mas talvez todas as torcidas do Brasil que ouvissem o nome do Diniz seria dividido. Vai ter gente que gosta muito pela coragem, por ser um cara que já foi campeão da forma que ele gosta de jogar, pela forma corajosa que ele joga, mas tem gente que também acha que o Diniz vai fazer o Vasco cair. Então, assim, é complicado. É complicado porque, pra mim, na minha visão, né, é uma divisão. Ele vai chegar com a aprovação de metade da torcida, obviamente não estou falando no sentido literal, e a outra metade vai reclamar e vai ter aquela galera que, pô, peraí, deixa eu ver o que vai acontecer para depois falar. Então, assim, eu acho que a torcida do Vasco não teria a rejeição que teve com o Carille, por exemplo. Eu acho que o Carille ele chega com muito mais rejeição do que o Fernando Diniz nesse momento, se ele realmente conseguir se acertar com o Vasco da Gama. A minha opinião é que ele é um treinador que realmente precisa de tempo. Eu considero que o trabalho dele no Fluminense em 2023 foi maravilhoso. Ele ganhou a Libertadores jogando muito futebol. Em 2024 não tanto, mas também porque ele estava com uma divisão de responsabilidade com a seleção brasileira. Então treinar um clube já é difícil. Imagina treinar um clube e treinar a seleção brasileira. Para mim, ele ter aceitado esse desafio foi um erro gigante na carreira dele. Porque ele era um técnico que era colocado como top 3 do Brasil, e aí ele vai para a seleção, o Fluminense cai de rendimento e ele cai de patamar também. E até com isso que o Vene falou sobre aceitar ou não, eu já falei aqui, uma coisa, no caso dele, eu acho que até abriria espaço em janeiro, em dezembro, para ele buscar outro clube. Mas no momento a gente viu Grêmio, Santos e Corinthians ficarem sem clubes aí, clubes grandes, digamos assim, e nenhum deles procurou o Diniz. Nenhum deles fez um contato direto com o Diniz. Então o mercado para o Diniz também está se fechando. Se ele não pegar um trabalho e fizer um bom trabalho, cada vez mais ele vai cair nesse folclore que o Diniz... Aquele folclore que tinha antes dele ser campeão da Libertadores e que, infelizmente, nesse momento continua tendo. Eu acho o Fernando Diniz um bom treinador, um cara que sabe dar treino, um cara que sabe evoluir o atleta, mas ele tem riscos. E talvez o maior problema dele, que eu já falei isso aqui, é a autoavaliação do trabalho dele. É ele não conseguir olhar e falar assim, cara, eu preciso mudar, eu tô fazendo isso aqui errado, ou isso aqui não tá dando certo. Tá claro que não tá dando certo, meu time tá 8 jogos sem ganhar, 10 jogos sem ganhar. Será que realmente eu tô certo e os caras que estão ganhando de mim estão errados? Então, assim, eu acho que falta uma avaliação no trabalho dele e principalmente uma coisa que eu acho que é importante também, talvez ele melhorar nesse sentido, é o trato dele na coletiva com a imprensa. Muitas vezes a gente viu várias coletivas de imprensa que o Diniz é extremamente ríspido com o jornalista. Então, assim, não é porque ele sabe mais do que a gente, que eu acredito que ele saiba mesmo, que ele precisa tratar a gente como se a gente não soubesse nada, que não é o caso também. E ali na coletiva, ele não está conversando com o jornalista, ele está conversando com o torcedor. Esse que é o principal. Então, esses pontos ele precisa melhorar, como qualquer um precisa melhorar na vida. O Diniz teve um momento ali no Fluminense, né, no ano passado, que o time estava com um ponto já, não sei quantas rodadas, e ficou tendo uma rusga com a imprensa exatamente por essa questão, dessa personalidade dele, de não querer mudar, eu tô certo, esse é meu esquema, eu não mudo nunca. Eu acho que na vida a gente tem que sempre evoluir, tem que estar aberto sempre a mudanças. Agora também admiro o trabalho dele, acho que é um baita conhecedor de futebol e o que ele fez em 2023 no Fluminense é digno de aplausos e pode ficar com essa lembrança positiva do técnico. Em relação ao problema com o Tietê, acho que já ficou claro que ele já pediu desculpas, já está superado. O problema que ele teve com o Tietê no São Paulo e hoje o Tietê é jogador. Vocês viram a entrevista Vasco, dele pro abre aspas do GE? Alguns trechos. Então, eu vi essa entrevista, uma entrevista muito boa por sinal. Mas nessa entrevista, ele deixou muito claro que não vai mudar. Não muda, vai manter o estilo de trabalho dele. E ele também assumiu esse erro de ter os dois trabalhos ao mesmo tempo, do Fluminense e da Seleção Brasileira. Ele mesmo avaliou como erro esse momento. Eu acho que mudar não é preciso, mas você tem que pode adaptar. Evoluir, pode ter, por exemplo, um plano B, um plano B para ele. O Vasco hoje, ele tem que se adaptar. Vai ter que se adaptar. Porque qual é o trabalho dele? A saída de bola. Aquela saída de bola que faz muita gente morrer do coração. Gente, um dos grandes problemas do Vasco nos últimos jogos foi a saída de bola. Então ele teria que se adaptar. Ou fazer esses jogadores melhorarem e muito. Só que assim, o que é mais difícil? Fazer esses jogadores melhorarem muito ou se adaptar?
Ou que seria mais fácil no caso? Com certeza ele vai fazer o jogador Desafios aí para o Fernando fazer. Diniz se Tentar realmente concretizar a negociação ele vier para comandar o Vasco. Olha, daqui a pouco a gente vai falar da polêmica da camisa 2 da seleção brasileira, que agora vai ter uma cor diferente, bem diferente, você já deve estar sabendo, e a gente vai debater isso aqui também. Será que é uma boa aquela nova cor para a camisa 2 da seleção? A gente já fala disso, agora fala do Flamengo. É isso aí, galera do Vascão. Caramba, velho. Fernando Diniz assumindo o comando do Vasco, né? Tomara que dê certo. Tomara. Tenho minhas suspeitas, né? Acho eu que o estilo do Fernando Diniz não é pro time do Vasco, né? Acredito que o Vasco não tem um time para jogar no estilo que o Fernando Diniz gosta de jogar, né? Por esse motivo eu acho que ele não é pro time do Vasco. Mas quem sou eu na fila do pão, né, galera? Vamos ver aí. Torcer para que dê certo, para que ele consiga fazer esse time encaixar, cara. Porque, entendeu? A situação não é niente agradável, né? O Vasco joga pela Copa do Brasil amanhã, né? Deixa eu ver se é amanhã. Copa do Brasil não, o Vasco vai jogar no dia 1º mesmo, né? Quinta-feira, deixa eu ver se é na quinta. Quinta-feira, Operário e Vasco da Gama. O primeiro jogo é na casa dos caras. Vasco precisa já buscar um bom resultado lá, né, galera? Precisa sair com um resultado bom de lá e avançar às oitavas da Copa do Brasil. Não pode cair, não pode dar zebra nesse jogo. E essa porcaria aí de camisa da seleção brasileira vermelha, né? Eu não entendi direito, mas parece que é isso mesmo, né? Que circula na internet, não fui buscar, não posso afirmar. Mas se for, cara, é politicagem, né? Politicagem gritante. Porque não pode mudar a cor da camisa de uma seleção. Nunca houve isso na história do planeta Terra. Já houve, não houve, cara. O Brasil não tem vermelho, né? Se for pegar algum país aí que tem um vermelho e a camisa era azul, mas tem um vermelho na camisa, então faz sentido você colocar um vermelho na camisa da seleção brasileira. Não tem vermelho. A gente sabe que o Edinaldo é assim com os togados. Por esse motivo ele é presidente da CBF hoje, não é por competência, né? Eu quero que a seleção caia na fase de grupo. Torço para que caia na fase de grupo com todo o meu coração, né? Já que eles politizaram e colocaram um corrupto ali dentro, que caia na primeira fase.